Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula da Engenium Treinamentos. Independente do horário ou fuso horário que você esteja assistindo essa aula, meu nome é Victor Parames, sou engenheiro mecânico e no nosso curso de Excel de hoje vamos continuar a falar um pouquinho aí de funções. Decidi fazer em 2 aulas para não ficar tão maçante, até porque essa parte que a gente está entrando de funções, a parte C, principalmente acredito que a parte C, muita gente começa a ter um pouco mais de dificuldade, porque ela demanda uma interpretação um pouco diferente. Ela entra inclusive até numa parte lógica de programação, assim, o entendimento, não que isso seja, tá, uma programação, mas o entendimento da função C, ela entra, é a mesma de programação. Então, se tal coisa, se não, tal coisa. Tá? Não sei se ficou muito claro. Então, mais ou menos não. É assim que funciona a linguagem de programação e aqui é a mesma ideia, só que de um jeito, obviamente, diferente. E então, dependendo, vocês podem acabar tendo um pouco de dificuldade para essa questão. Se você achou a aula passada um pouco complicada, eu já estou pensando aqui em fazer, ou dependendo de quando você estiver assistindo esse curso, já tem, tá, uma aula, mas eu já estou com essa ideia de uma aula um pouco mais pausada e mais didática para ensinar vocês a função C. A ideia de raciocínio, a linha de raciocínio que a função C entrega para vocês. Beleza? Então, mas hoje a gente vai continuar da aula passada. A gente pode até brincar um pouquinho mais de função C, ok? Mas a ideia é continuar na nossa apresentação aí, que você provavelmente já deve ter baixado e estar com ela aberta para fazer junto às aulas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou continuar a aula passada, os slides da aula passada, mas, bom, vindo aqui para a minha tela. Então, o que a gente falou semana passada? Então, deixa eu ativar aqui o meu apontador, beleza? Então, o que a gente falou na semana passada? Então, a gente falou da função C. O que seria a função C? Se uma coisa acontecer, vai dar essa resposta. Se não, essa outra resposta. Ou seja, se esse teste lógico acontecer, ele vai me entregar este valor aqui. Se não acontecer, vai entregar esse outro valor. Beleza? Soma C. Ou seja, ele só vai somar, então ele vai analisar o intervalo, nesse intervalo ele vai procurar os critérios e desses critérios ele vai realizar a soma de um outro intervalo, beleza? Sempre analisando questões de linhas, tá? Então, conte C, mesma coisa, ele vai contar com base em determinados critérios. E aí tem algumas variações que vocês lembram, então aqui conta células não vazias, conte números, conta células com números, conta o número de células, né, no intervalo que contém números. Conte valores, calcula o número de células que não estão vazias. Contar vazio, conta vazia. E aí tem o PROC-V, que ele procura na vertical, e aí assim que ele achar, ele vai usar aquela linha. PROC-H, mesma coisa, só que na horizontal, então PROC horizontal. Então ele vai procurar entre as colunas, né, vai procurar horizontalmente, depois pegar o valor da mesma coluna. E aí a gente fez aquela nossa atividade, tá? Usamos função C dupla, digamos assim, porque a gente usou se tal coisa acontecer, isso, se não, outra função C dentro. Então se isso acontecer, isso, se não, C. Se acontecer, beleza? Então isso pode ter ficado um pouco complicado, é isso que eu fiquei mais incomodado depois da aula, de ter feito acho que tudo de uma vez. Eu acabo me empolgando um pouco por estar sendo esse curso online, porque quando é curso presencial, a gente vai indo no ritmo de vocês. Quando é o curso online, eu posso acabar me empolgando, beleza? Então, quem tem mais facilidade, tem até um bônus, e quem tem um pouco de dificuldade, eu acabo acho que até dando uma leve prejudicada, mas nada que uma outra aula não resolva, beleza? Então vamos continuar aqui. Hoje a gente vai ver, então temos a função esquerda, que ela retorna um número especificado de caracteres do início da cadeia de texto. Ou seja, por que do início? Porque é da esquerda do texto. Então, quando você vai ter um texto, ele vai pegar... Então, vamos lá. A equação igual, isso é padrão do Excel, esquerda. Primeiro, você vai colocar ou o texto que você quer, você pode digitar manualmente, ou então puxar de uma célula. E aí,
que você vai fazer? Você vai definir o número de caracteres que você quer pegar à esquerda. Então, um caractere vai pegar a primeira letra. Por exemplo, meu nome é Vitor. Se eu colocar esquerda, Victor, 1 vai ser a quantidade de caracteres que ele vai pegar na esquerda, ou seja, V. Se eu colocar número 2, ele vai pegar os dois à esquerda, ou seja, VI de Victor, ok? E assim sucessivamente. Se eu colocar 3, ele vai pegar da esquerda para a direita, né? Então V, I e C. E aí, sucessivamente, beleza? Então ela é uma função que ela não que ela separa, mas ela vai buscar as letras iniciais desse determinado texto. Direita é a mesma coisa que esquerda, só que na direita. Então retorna o número de caracteres especificado do final de uma cadeia de texto, ou seja, à direita do texto. Então meu nome é Victor. Então se eu colocar igual direita, o texto for o meu nome, seja ele escrito aqui na própria função, seja ele numa determinada célula, o que vai aparecer? Texto Victor. Número de caracteres. Se eu colocar 1, ele vai pegar a última letra, que é o R do Victor. Se eu colocar 2, vai pegar as duas últimas, ou seja, OR. E assim, se eu colocar 3, TOR, e assim sucessivamente. Beleza? Concat. Concat vem de concatenar. O que é concatenar? Ele concatena uma lista ou intervalo de cadeias de texto. Ele junta os textos. Então vamos lá. Igual concatenar, concat no caso, entre parênteses. Você viu que ele coloca texto 1, ponto e vírgula, 3 pontinhos? Você pode juntar uma porrada, uma quantidade enorme de textos. E aí, eu acho que nessa aula não tem nos slides, mas a gente faz aqui, ok? Então, por exemplo, você tem um banco de dados de clientes, ou no caso uma planilha aí com todos os seus clientes, e vamos supor que uma coluna você tem o nome e na segunda você tem o sobrenome. E aí, quando você for emitir um documento, uma outra planilha que for juntar, ou por exemplo, você está com uma planilha de orçamento e essa planilha de orçamento puxa o nome do cliente com base no CPF, por exemplo, você pode usar essa função concatenar para colocar o nome inteiro da pessoa. Então você vai colocar concat, o texto 1 vai ser o primeiro nome, por exemplo. Aí você coloca, Victor. E isso você pode colocar tanto o texto quanto a célula, beleza? Ponto e vírgula. E aí você coloca a célula que tem o sobrenome. E aí uma sacada que se vocês tiverem com o Excel aberto, você já pode estar testando essas células, né? Aí ele vai fazer o quê? Vai montar tudo junto, sem nenhum espaço. E aí vem o pulinho do gato que eu vou mostrar para vocês ainda nessa aula para facilitar, ok? E aí você tem um jeito de deixar separado, só que você junta tudo em uma mesma célula, ok? Então concatenar vai pegar vários textos manuais, né, ou colocados manuais ou de células e juntar tudo. Texto, então ele vai converter um valor em texto com um formato de número específico. Então você vai colocar igual a texto. Aqui você vai colocar qual que é o valor, vocês já vão entender melhor, e depois que tipo de formato que você quer que o Excel te entregue. Função E, o que é? Ele verifica se os argumentos são verdadeiro e retorna verdadeiro. Eu me incomodo um pouco que o Excel ele mistura o plural com o singular, tá? Mas ele coloca verdadeiro não como verdadeiros de um texto, mas sim como o retorno que ele dá, tá? Só para vocês saberem. Então, verifica se os argumentos são verdadeiro, e retorna verdadeiro. Se todos os argumentos forem verdadeiro, ou seja, ele vai colocar esse e esse, tipo, fica estranho, mas vamos lá. Vai colocar igual a função E, lógico 1. Você vai colocar um lógico, por exemplo, esse igual a esse, é o primeiro lógico. Depois vai colocar um segundo lógico não obrigatório, porque está entre chaves. Segundo lógico, esse diferente desse. Se ele respeitar, se os dois testes lógicos, né, se os dois lógicos que você colocar, 2, 3, 4 lógicos, se todos forem respeitados, aí ele vai dar a resposta como sendo verdadeiro.
e tem um outro método que você usa a função e dentro de umas outras funções. Vocês vão entender melhor. O teste ou é o similar ao e, só que invertido. O teste é esse e esse tem que ser respeitados. O ou é esse ou esse ou esse. Se uma das três, no meu exemplo aqui, for respeitado, ele te dá o valor verdadeiro. Beleza? Então, ó, verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos. Ou seja, esse ou esse ou esse. Se esse não for, nem esse não for, nem esse não for, ou seja, falso. Beleza? Falando assim é um pouco confuso, então vou agilizar. Função hoje, vocês já aprenderam que retorna a data de hoje com formato, com uma data, né? Então ele é muito útil até mesmo em orçamentos e por aí vai. Dias. Retorna o número de dias entre duas datas. Então, por exemplo, aquela planilha que a gente estava fazendo de fábrica. Você pode colocar, você tem esse dia e eu preciso que você me entregue nesse dia. Então você vai colocar uma data inicial, seja quando uma outra pessoa acabar, seja quando você definiu a data de hoje que eu te entreguei esse documento, o tal carregamento vai chegar no dia tal, então você já coloca uma data. Data final, então ele te dá duas datas, né? Data final e data inicial. Então data inicial, então você pode colocar as datas que eu falei agora. Então quando chegar um carregamento, quando você está entregando para a pessoa, você pode definir como será a data de hoje. E a data final, você vai falar, eu preciso entregar esse equipamento, ou essas peças, ou esse veículo, sei lá, no dia tal. E aí ele vai pegar e vai definir quantos dias que possuem entre essas duas datas. E aí você fala, cara, você tem 15 dias, 13 dias, sei lá, para me retornar, para me entregar ou para fazer. Se vira, tá bom? Não é se vira, mas é bom para você ter uma noção de tempo. Beleza? Com base, às vezes, num período já especificado ou até mesmo, um funcionário veio do dia tal ao dia tal, quanto que eu vou pagar? Eu coloquei um equipamento, ele voltou no dia tal, eu entreguei no dia tal, quanto que eu vou cobrar do meu cliente? Tá bom? Então, vamos supor que você trabalha com períodos em aberto, você deixa a máquina com o cliente, um contratinho, tudo assinado, beleza. Assim que ele te devolver, você faz a contagem de dias. É uma opção, ok? Dias 360. São casos que o dias, tá? Dias normal, esse de cima que eu acabei de falar, ele vai contar dias reais. E aí, o dia 360, ele vai tomar como base 12 meses de 30 dias, totalizando 360 dias. Então, vamos supor que você tem um contrato que você sempre se refere no contrato como um mês. E esse mês, ele é definido como 30 dias, para não ter, um pouco mais, um pouco menos. Você quer ficar um período fechado até mesmo para você se planejar nas entradas. Então, tem dias que é 31, tem dias que é 30, tem mês aí, poucos, mas aí 28 ou 29. Para você ficar com o quadro fechado, enxuto, até mesmo dependendo, te facilitar nas contas e ter evitar às vezes um estresse de conversas com o cliente. Não, é 31, não, foi 30, não, mas você pegou no dia 1º, não conta dia 1º, é dia 2, sei lá. Às vezes acontece uma coisa, dependendo do seu planejamento, você usa 360 dias para contar, beleza? Dia trabalho seria retorna o número de série da data antes ou depois de um número especificado de dias úteis. Que seria, então, quantos dias foram, como você está trabalhando de novo com planejamento, você contratou alguém terceirizado, ou sua equipe aí são de boa parte de pessoas terceirizadas, e você quer saber quantos dias foram trabalhados. Então você coloca data final, você coloca quantidade de dias e aí, se houve feriados, tá, você especifica para realizar a conta. Dia trabalho total, então retorna o número de dias úteis entre as duas datas. Então, eu vou finalizar um serviço você trabalha com obras, minha obra eu vou finalizar no dia tal, minha programação de finalização da obra no dia tal. Quando que eu vou começar? Eu posso começar a partir do dia tal 2, sei lá, tal 1 no caso. Então, eu começo no dia X e vou finalizar no dia Y. Aí você precisa fazer o quê? Passar
ter uma noção de custo para você. Às vezes você tem o seu pessoal na obra terceirizado, então você vai chamar o pessoal para trabalhar. E você precisa passar o preço para o seu cliente. Você precisa ter uma noção de quantos dias de trabalho você vai ter. Mesma coisa, dia de trabalho total, data inicial, data final e se houver feriado. Então você consegue ter uma noção de tempo e até mesmo aí, com o tempo, né, você consegue calcular o seu custo. Agora, essa parte aqui é extremamente específica, eu estou passando para vocês terem uma noção, eu não vou entrar nesse mérito agora. Isso tudo aqui que eu estou falando, existem muitas outras funções, mas essas funções muito úteis. Se por acaso você trabalha com investimentos ou até mesmo na sua empresa, você compra equipamentos, você dependendo do nível da sua empresa e do quanto você se aprofunda no financeiro da sua empresa, você precisa saber, vou comprar o equipamento, valor presente, vou entrar nos detalhes, vamos lá. VP, o que é VP? Se você já é da parte de finanças, você imagina. Retorno valor presente, então VP, valor presente. De um investimento, a quantidade total atual de uma série de pagamentos futuros. Então, o que seria isso? Para quem trabalha com finanças, eu não vou entrar muito em detalhes, mas você tem diversos parcelamentos, por aí vai. E você quer trazer para a data de hoje, quanto vai me custar? Então, você vai entrar numa planilha de empresas, um cálculo aí do financeiro de uma empresa, você precisa saber o valor de hoje, de equipamentos, por aí vai. E aí você vai usar esse VP para saber. Serve também para investimentos, você vai fazer um investimento, você quer saber valor presente, valor futuro. Então, você vai pegar a taxa, o período, o pagamento e aí vai ter as funções valor final, tipo, aí por aí vai. Eu não vou entrar muito nesse mérito agora, mas se você usa, saiba que existe essa função. E assim como tem o valor presente, você tem o valor futuro, então ele vai usar, ao invés de, aí número de períodos, né? Aí ao invés de ele usar o valor futuro aqui, aqui usa valor futuro. Aqui ele usa valor presente, afinal você quer saber o valor futuro, então ele vai te usar o valor presente, ok? NP, retorna o número de períodos, então você está vendo aqui o número de períodos aqui, no caso você quer descobrir esse valor, então eu quero data final, esse valor, que seria o meu valor futuro, e meu valor presente seria tanto. Qual que seria o número de períodos para chegar nesses valores? Taxa, você está pegando a taxa aqui, você está tirando a taxa. Retorna a taxa de juros por período em um empréstimo, por aí, vai, ou investimento. Então, você tem o número de períodos, você tem valor de pagamento, mensais aí, né? Valor presente, valor futuro, tipo, estimativa, e aí você vai especificando, beleza? Não vamos entrar nesse mérito agora do parte financeira agora, e vamos para a nossa atividade, porque já foram 500 horas de aula sem trabalhar. Então, essa é a planilha que eu quero que vocês façam e eu vou fazer aqui junto com vocês. Se vocês quiserem tentar, pausa esse vídeo, comece a fazer com base nas funções. Isso se você já não fez enquanto eu falava, né? E que não é certo, é bom prestar atenção. E aí, vamos lá. Vou adicionar a coluna item, vou adicionar categoria, vou adicionar... mês já tem, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Vou colocar data, tempo locado, vou colocar nossa função hoje aqui em cima. Então vamos lá. Vim para minha planilha, botão direito, inserir coluna. Ele vai inserir com o mesmo padrão da coluna da esquerda, afinal ele sempre vai inserir com base na da esquerda, beleza? Aí eu estou sem internet aqui, então vamos lá. Vou copiar a formatação aqui, pincel de formatação, joguei para o lado, tá? Vou dar uma mesclada. Curiosidade, eu já tenho uma célula mesclada. Essa minha célula aqui não está mesclada. Como que eu faço para mesclar? Eu posso selecionar. Assim que eu clicar mesclar, olha lá, ela já está mostrando como mesclada. Afinal, você tem uma célula já mesclada. Ele vai desmesclar. Você viu que pela formatação... Só que a seleção continua, ou seja, clico em mesclar. E aí já resolveu. Desmesclei e mesclei. Ele só perdeu a minha borda aqui. E aí coloquei bordinha de novo. Ok? Então adicionei um aqui na esquerda. Vamos adicionar agora categoria. Então inserir categoria, então aqui é item. Categoria. O que mais?
ó, babá, status, local, valor, mês, então vou colocar aqui à esquerda data. E aí, só para não ficar formatando, copiar, mais fácil, copiar, colar e tempo locado, aí eu vou apagar esses itens aqui, beleza? Vamos lá. E aqui temos um hoje, eu vou colocar entre a K e a L, então eu vou desmesclar. Olha lá, olha que legal, outra sacadinha aqui. Desmesclei. Ao invés de eu vir com o mouse e voltar e selecionar o que eu quero mesclar para colocar o título em Engenho de Locações, eu posso clicar Shift. Estou com o Shift segurado, agora eu vou vir nas setas, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Porque o Shift no Windows, de uma maneira geral, você consegue usar para selecionar uma determinada quantidade de letras num texto. E aqui no Excel também serve para isso. Você clica Shift e consegue movimentar as células selecionadas. Beleza? Soltei Shift, agora mesclar. Na célula K, eu vou colocar hoje, 2 pontos. E aqui eu vou colocar a função que vocês já sabem, igual a hoje, abre e fecha parênteses. Tá bom? Vou tirar essa borda aqui, que não é borda, tá? Que é uma borda central. E vou colocar sem borda e depois, bordas externas. Por que eu fiz isso? Dependendo do texto que você tiver, ó, parece que você escreveu. Ele dá um ar que você está continuando. Parece que você fez manualmente. Hoje, 2 pontos, 4 do 8. E quando, na verdade, você não fez. É uma função, são 2 células separadas. Então, isso te dá um ar muito legal. Muitas vezes, dependendo do documento que você for entregar, ele te dá um ar parecendo que foi feito manualmente, mas te dá a agilidade de ter sido feito uma coisa automatizada, digamos assim. Okidoki, ok? Então vamos lá. Função hoje fizemos. O que é esse item que eu coloquei aqui? Dependendo aqui, a gente está trabalhando com locação. Eu posso colocar cada equipamento meu, tem um número, coloquei, ó. Esse equipamento se chama ING01, esse daqui ING02. E aí você quer saber qual que é o número do equipamento. Às vezes você não repete os números, então você só quer puxar o número. Então você pode vir aqui, é só um exemplo esse, tá? Colocar igual. Vamos usar a função direita. Então vocês viram que não tem ordem isso daí? Eu fiz isso. É isso aí. Desse jeito que eu vou fazer. Então vamos usar a função direita, porque eu quero pegar o quê? Só o número. Então ING não me interessa os números 01, 02, 03, 04. Ou seja, vou pegar a função então direita, já me indicou direita. Posso escrever tudo ou dar meu tab, dei tab, direita. Qual que é o texto? O texto, no caso, eu vou selecionar essa célula aqui. Esse é o texto que eu vou fornecer na função. Ponto e vírgula. Quantos caracteres eu quero pegar desse texto à direita? Nesse meu caso, ó, se eu colocar um caractere, olha lá o que vai acontecer. Ele puxou só o último, que é o primeiro à direita. No caso, lembrando que a direita, a contagem é da direita para a esquerda. Pegou um caractere. Se eu vim aqui, ó, vou mudar aqui em cima, e colocar o número 2, ele me puxou 2 caracteres, que é o número aqui, ó, o 01. Se eu, por acaso, colocar 3, olha lá, ele puxou o meu G. Então, você vê que ele não faz especificação entre letras e números. Ele vai buscar os caracteres que tem ali, quantos que você está querendo. E eu não me interessa o G nessa função. Eu só quero realmente 2 caracteres, que aí seria o 01. Função feita, a célula é a C5 e o número é 2. Eu posso vir aqui e puxar para os de baixo. Olha lá como ele vem. Ele puxa a função, então ele está descendo as células na contagem. Por isso que eu não bloqueei nada. Ok? O C, então a coluna C eu não preciso bloquear porque eu estou arrastando para baixo, então ele não está indo para as laterais, então ele não vai mudar de coluna. Então não tem necessidade de bloquear nesse caso, você poderia. E o 6 eu não quero bloquear, nesse caso é o 6 que eu estou
Porque ele vai virar 7, 8, 8, 9, 10. Então eu quero que ele vá descendo nas linhas. Tá? Então, olha lá. Beleza? Olha lá. Ele vem puxando todas as funções. Aí nesse caso, 10 até 99 daria certo. Quando chegasse no 100 não daria. Só que aí, nesse caso, você teria que saber, eu tenho mais de 100 equipamentos. Então você vai ter que colocar 001 na contagem dos equipamentos. E olha que legal, eu vou colocar só para vocês verem o número 3 aqui. Ou seja, pegou 3 caracteres. Padrão, acredito que muitos de vocês já tenham entendido. Se eu vim aqui e modificar, colocar mais um 0, ele muda o caractere. Se eu vim aqui e colocar um 500, ele muda o caractere. Se eu vim aqui e apagar 2 zeros, tá? Ele já vem puxando. Beleza? Então, essa é a parte legal. Você não precisa fazer tudo manualmente. O Excel resolve por você. Ok? Então, o item que tivemos, categoria. Nesse caso, vai ficar um pouco estranho. Mas, você poderia ter equipamentos. Então, alguns equipamentos, nesse meu caso, coloquei ING. Poderia ter equipamentos que você ia colocar SPM. Sei lá, estou dando um exemplo. Então, dependendo do equipamento que você tem, você pode dar cada uma descrição. Esse minha bomba de concreto, vou chamar ela de BC, vai ser a BC01. Minha bomba d'água vai ser BA, que é uma bomba d'água. Gerador vai ser GD. E aí você teria, às vezes, a contagem de números seguindo, em ordem cronológica. E aí a categoria muda para BD, BC, tá bom? Ou até mesmo outro nome, não precisa ser categoria que se chama. Aí aqui eu vou fazer o quê? Igual, vou pegar meus textos da esquerda, então eu vou usar a função esquerda. Já me sugeriu aqui, dei um tab. Qual que é o texto? É minha célula C5. Olha lá, que ele está me invadindo aqui, eu não consigo escrever. Eu posso fazer o quê? Ou coloco C5, ele já puxa também aqui atrás, ó, que ele está puxando. Ou então, eu vou clicar nesse aqui abaixo, eu consigo clicar e venho com a setinha para cima, C5. Ok? Ponto e vírgula. Quantos caracteres que eu quero à minha esquerda? Nesse meu caso, você está vendo que tem 3 letras, que é ING, de engenho. Então eu vou colocar o quê? 3. 3 caracteres à esquerda, fecha parênteses do Enter. Me puxou aqui já o ING. Mesma coisa, se eu colocar 4, ING, 0. Se eu colocar 5, apareceu tudo, que são 5. Se eu colocar 6, o que acontece? Nada, não muda nada no caso, porque eu não tenho 6 caracteres. Se eu vim aqui e colocar mais um caractere, coloquei um 0, aí ele aparece. Ok? Aí é bom que ele não dá erro. Eu vou colocar 3 caracteres, que é o que minha função tem. Mesma ideia, vou puxar para baixo tudo, puxar, dar 2 cliques aqui. Ok? E é isso aí que a gente tem. Espera aí. Tá bom? Spamzinho acabou de me ligar ali. Então, continuando aqui. Você fala, nossa, que feio, o professor nos ligou o celular, né? Eu tava no Vibra, não conta. Beleza? Isso aqui, fizemos na aula passada, tá? Função C. E aí, data. Vamos supor que nesse caso, a gente esteja trabalhando com data. Vou colocar aqui, 22/1/2022. Ok? Essa foi a data de entrada aí que eu iniciei a alocação do meu equipamento. Aí, esse foi no 22/1. Esse está em manutenção, não tem data, porque ele chegou na fábrica, mas você pode colocar quanto tempo que ele veio. Então, vou colocar um equipamento, uma data. Dia 29 do... Opa, 39 não, né? 29/5. Isso aqui não é fração. Vamos lá, vou colocar a data para tudo aqui, data abreviada. Então, 29/5 de 2022, já puxou. O outro, ele saiu no dia 13/14/2. Esse daqui não está nem locado nem manutenção. Aí se fosse fábrica, você quer saber quanto tempo meu equipamento está na fábrica. Vai que você coloca aqui, dia, sei lá, 5/3. Bomba de concreto, vou colocar datas aleatórias aqui. Sei lá, 16/1, 28/7, já pode. Esse daqui, 14/6, esse daqui, 12
do 4, esse 13 do 4 e esse 26 do 5. Beleza. Datas aleatórias. Vou apagar os meses aqui porque... Então você tem as datas, porque você precisa saber qual que foi a data exata, que o seu equipamento ou entrou em manutenção para controlar quanto tempo que ele está parado em manutenção. Você quer saber quanto tempo, quando ele chegou na fábrica, para você ter uma noção de quanto tempo ele está parado. Se, putz, está muito tempo o equipamento aqui na fábrica, vamos correr para procurar alguém para alugar. Você quer saber quanto tempo o equipamento está alocado para poder, obviamente, cobrar do cliente. E até mesmo aí tem vários parâmetros que você pode analisar na sua empresa, quanto tempo o equipamento está parado, e você consegue ter uma média de dias que o equipamento fica parado e por aí vai. Como que você vai saber um mês? Ao invés de você ficar sempre escrevendo mês, aí você vem aqui, ó, janeiro. Para não precisar fazer isso, manualmente você coloca a data e aí o Excel vem e te mostra o mês como função texto. Igual texto, já me indicou ali, me sugeriu o texto. Qual que é o valor? Ó, cliquei aqui com a setinha e minha célula ali do lado, J5. Aí vem, qual que é o formato que eu quero? Conforme você vai se ambientando no Excel, tem um local aqui que eu vou mostrar para vocês, que ele já te dá um norte desse tipo de formato, tá bom? Mas qual que é o formato que eu quero? Eu quero no formato de mês. Vou colocar aqui entre aspas, abre aspas, MMMM. Meu formato de mês no Excel. Fecho aspas e fecho parênteses. Qual que é o meu formato? Formato de mês. Isso daqui que eu acabei de escrever, você não saberia de cabeça, mas você se habitua a isso no Excel, então você consegue caçar isso daí, tá? No Google, dependendo se tem dúvida, você pode pesquisar se o formato que você está querendo apresentar, dependendo do que você quiser apresentar, ele existe. Vou dar um Enter, já me mostrou aqui como sendo janeiro. Se eu vim aqui, ó, eu vou apagar 2 M's, 01, o formato MM é o que? O mês com, no caso, só o dígito do mês, tá bom? Então ele vai pegar minha data e colocar no formato de mês. Se eu colocar mais um M, vai me mostrar o mês abreviado, tá bom? E aí é o jeito de mostrar os meses. Exemplo, se eu quisesse saber o dia, vou colocar, ó, DD, vai mostrar só o dia. Se eu colocar, aí DDD, acho que não vai aparecer, ó, DDD, sábado, mostrou, é verdade. Nossa, faz tempo que eu não uso esse parâmetro, hein? Ó, DD, sabe, abreviado, e o DDD vai me mostrar. Esse dia foi um sábado, ou seja, eu joguei aleatoriamente, meu equipamento ele foi locado num sábado. Ou seja, já começou a contar final de semana, se você trabalhar com construção civil, hein? Aí sim. Então, meu interesse aqui é saber o mês, então vou colocar mês em 4, porque eu quero o mês completo. E aí, Excel, calcule para mim. Aí você vem aqui, ó, acabou. Ó, janeiro, maio, fevereiro, março, janeiro, julho, junho, abril, maio. Beleza? Você poderia abrir um outro campo. O campo já está até aqui, ó, na verdade, ó. Eu nem lembrava disso daqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Então, vamos corrigir a fórmula. Ó. Vocês viram que quando eu adicionei, ele parou de contar. Porque eu lembro que eu fiz? Lembra quando eu adicionei a coluna e puxei? Ele ainda está analisando essa coluna aqui para realizar o intervalo de contagem. Olha lá, ele está usando essa coluna aqui. Por isso que não está calculando. Como que eu corrijo? Simples, eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo minha bordinha azul? A bordinha azul é o intervalo que eu quero analisar. Ó. Intervalo é o primeiro, ó lá. Esse é o meu intervalo. Para não ter que modificar aqui, que eu poderia modificar, então ao invés de L colocar K, então eu viria aqui e colocaria K. Para não precisar fazer isso, o que eu vou fazer? Ó, dar um S aqui. O que eu faço? 2 cliques. Vou pegar na minha bordinha aqui, ó. Apareceu minhas cruzes aqui, minhas setas cruzadas, ó. Só arrasto para o lado. Pronto. Ele já puxou aqui a minha formatação. Beleza? E olha lá, ficou certinho aqui a formatação. Ok? Não precisa, deleta, faz de novo, tá? Não precisou. E ele te mostra quais os meses, então já te dá um norte muito melhor. E aí você quer saber quanto tempo que o seu equipamento está alocado para essa determinada empresa, pessoa e por aí vai. Qual função que eu vou usar? Minha construção civil, vou usar a função dias.
retorna o número de dias entre duas datas. Data final, eu quero saber o que? Até hoje, até o dia de hoje, eu quero saber quanto tempo esse equipamento está alocado. Você poderia ter uma outra coluna, data inicial, seria essa, vai que você chamasse de data inicial aqui, e ter uma outra coluna, data final. Seja de previsão de finalização, às vezes eu quero equipamento por 3 meses, então você já coloca aí, por exemplo, 3 meses, mais ou menos. Ou não, é em aberto, você vai ter a data final em aberto. Assim que ele finalizar a alocação, você coloca o valor e aí já descobre o número de dias, por exemplo, caso você não cobre por mês, sei lá, se cobre por dia aí, você quer saber o total de dias, tá bom? Então a data final é a data de hoje. E a data inicial? A data inicial, olha lá, eu já coloquei, vamos lá, data inicial, final é hoje, ponto e vírgula, não esqueça do ponto e vírgula. Data inicial é minha coluna de data que eu já coloquei. Fecho parênteses e Enter. Ou seja, esse equipamento aqui, essa bomba de concreto, está alocada por 194 dias. Se por acaso você, eu peguei essa bomba aí em janeiro, ou seja, você tem dias com 31 e você teve dias aí, esse ano acho que foram 28, 29, não me lembro agora. Se você colocasse, dia 360, 190, tá. Por que deu negativo? Ele só dá inicial primeiro e depois final. Mera troca de dias. Então eu vou vir aqui, jogar e o outro aqui, deixa eu pegar aqui. A data inicial é essa daqui e a data final é a data de hoje, 192 dias. 192 contra 194. Então vocês viram que tem uma diferença de 2 dias nesse caso para menos. Beleza? E aí vai do formato que você está trabalhando. Se eu puxar, vai dar erro. Olha lá. Por que deu erro? Porque eu não bloqueei a minha célula do dia de hoje. Essa célula em vermelho, eu quero que ela vá descendo para as próximas conforme eu for descendo. Só que eu não quero que a data de hoje desça, porque ela só está em uma célula fixa. Então eu vou vir aqui na minha data final, que é o dia de hoje, e vou dar meu F4 para bloquear. E aí, agora sim eu posso vir e calcular. Vem aqui. Beleza? Vocês viram o que aconteceu, né? Como eu já tinha 3 células aqui preenchidas, quando eu dou 2 cliques, ela vai até onde já está preenchido. Agora, se eu der mais 2 cliques aqui no meu botão esquerdo do mouse, aí ela vai até o final. Beleza? E aí você tem 194 dias locados nessa, 67, 171, 152 e por aí vai. Belezura? Aí você pode até se empolgar, qual o valor por dia que eu estou ganhando nesse equipamento? Aí você insere aqui mais uma coluna, vou inserir aqui só de brincanagem. Valor por dia, isso não tem na nossa planilha. Vai ser igual ao quê? Igual, aí vai uma fórmula. Valor, esse daqui, dividido por, qual que é o tempo locado? É o tempo em dias, certo? Porque eu estou usando a função dias. Aí eu dou um enter aqui, R$25 por dia locado. Olha lá, 28, olha esse daqui. Tá, é só um exemplo esse daqui. É claro que é só você ter uma noção aí de quantas vezes esse equipamento, caso você tenha alocado por período fechado, tá? Bom, é só um exemplo que eu só falei sem pensar muito, mas às vezes, dependendo do padrão, pode te entregar algum jeito. Depende, tem que analisar o que você está fazendo, tá? Isso aqui foi só um exemplo bem jogado, ok? Só para vocês relembrarem, calcular formulinhas, calcular divisão. Belezinha, gente? E é isso aí, eu falei que eu ia fazer concatenar. O que é o concatenar? Vou vir aqui embaixo só para exemplificar. Não, vou vir aqui, vou inserir mais uma célula. O que é concatenar? Então, vou colocar de novo, número de série. Vamos supor que você tem item e categorias separadamente. E você quer formar um número de série com base nesses dois. Igual a concate, olha lá, concate. Vocês viram que tem o concatenar, tá? Esse concatenar, ela é uma função antiga, Aqui não está mostrando, mas quando você tem esse símbolo aqui, quer dizer que o Excel ele não tirou de linha, ele tirou de linha, mas ele só mantém funcionando para quem tem Excel antigo. Às vezes o Excel 97 2003,
aí ele mantém para continuar com funcionalidade, mas a ideia é daqui a um tempo eles tirarem de funcionamento, beleza? Texto 1, qual que é o meu texto 1? Primeiro essa daqui à esquerda, é a minha célula D5, porque vai ser o ING primeiro. Olha lá, célula D5, que é o meu ING. Esse é meu texto 1, ponto e vírgula. Qual que é o meu texto 2? Aí eu vou vir aqui, ó, é o item 01, certo? Que é a minha célula B5. Aí vou colocar, posso colocar mais? Posso. Nesse meu caso não precisa. Se fosse, eu ia colocar ponto e vírgula e continuar no texto 3. Mas, olha lá, tá em chaves, ou seja, é opcional. Fecha parênteses, enter. Olha lá, ele formou a minha função. Beleza? E ó, com base nessas duas, com base, né, na categoria e com base no item. Ok? Vitor, como que eu faço aquele espaço que você falou? Eu posso juntar nome. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, Victor. Meu nome, Victor Parames. Olha aqui o número de série. Ah, tá ao contrário, né? Bom, vamos lá. Aqui vai ser B5 e aqui D5. Agora sim, Victor Parames. Vocês repararam, vou te dar um zoom aqui, ó. Vocês repararam que tá tudo junto? Que você não tem espaço? Como que eu faço o espaço aqui no meu nome? Para não ficar estranho. Então você vai vir aqui. Eu vou apagar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então o texto 1 é o meu nome. Victor, já está aqui. No texto 2, você vai simplesmente adicionar um espaço. Como que eu faço espaço? O meu texto, sempre que você for colocar um texto no meio da função, você tem que colocar aquelas aspas. Aspas separadas é vazio. Ó, vou colocar um espacinho aqui. Ou seja, eu estou colocando, o meu texto 2 é um espaço. Ponto e vírgula. Texto 3, aí sim eu venho aqui no meu sobrenome. Vou fechar. Olha lá, agora ele colocou um espaço. O que ele está analisando? Que eu tenho 3 textos. O primeiro, meu nome. O segundo, o espaço. E o terceiro, o meu sobrenome. Ok? E aí você tem essa concatenação do meu nome feito na célula. Beleza? Se você quisesse fazer, vou até dar os espaços aqui. Volta. Aí. Opa, aí. Ah, eu quero meu número de série, ela é separado por um hífen. Então, eu vou dar mais um ponto e vírgula aqui, ó. Agora eu coloquei, vocês viram o que eu fiz, né? Para não precisar apagar, coloquei um ponto e vírgula aqui, que é no meio. Agora eu tenho um texto 2 gerado ali no meio. Agora eu vou colocar abre aspas, vírgula não, tracinho, né, que eu falei, o hífen e mais um aspas. Olha lá, agora você tem equipamento com hífen no meio. Viu que legal? E é para isso que serve a concatenação. E aí você pode ter até aqui, ó, 01 em todos. Aí vem aqui como número, ou não é número, texto, cadê texto? Texto, 01, beleza? Aí eu vou puxar em todos aqui. Estou na ordem alfabética que ele girou automaticamente. Esse daqui, vou escrever ING. Todos vão ser ING. Aqui vou arrancar fora, lá. Pronto. Agora você tem, ó, item, categoria e número de série do equipamento. Poderia ser, por exemplo, BC, bomba de concreto. Isso aqui é BD, não, BA que eu falei, né? Bomba d'água. GD de gerador, ó. BC, bomba de concreto. PS de painel solar, sei lá, CM de caminhão, PS de painel solar, CM de caminhão. Então, você acabou gerando aqui, ó, com base em números, nos itens de equipamentos que você tem, por exemplo, você gerou números de série aí com base nesses itens. É só um exemplo. Beleza? E aí, o jeito que você vai brincando. Dá um salve aqui. Ok? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Existem diversas funções. E você vê quanto mais te interessar a função e quanto mais você tiver necessidade de uma determinada função, mais você vai aprender, vai usar, vai se habituar cada vez mais. Proc V, Proc H, soma C, sei lá, conte C, conte vazio, contar vazio no caso,
São funções que quanto menos você usa, menos você vai lembrar, ou até mesmo a disposição. Às vezes você vai, putz, é verdade, tinha uma que contava vazio, nossa, lembrava, nossa, tinha uma que só contava número. Então, as funções existem, vocês precisam usar, vocês precisam se habituar. Gerou necessidade, pode ter até outras funções, pode não, né? Tem outras funções que vão te atender, ok? É isso aí, gente, muito obrigado e até a próxima aula. Dúvidas, sabe onde nos procurar. Até mais!